Hoje a gente vai falar sobre Legislação Policial Militar 2, LPM 2, e nós vamos tratar do Código de Ética, né, dos militares estaduais, que é o SEDMI. Código de Ética dos Militares Estaduais. Código de Ética e Disciplina, quer dizer. Vamos para o conceito de... Nós vamos falar sobre os PADs, né? Processo administrativo, conceito. Por processo, se entende que é o desencadeamento lógico de atos destinados à consecução de um objetivo, razão pela qual se firma que é a forma, um instrumento, um modo de proceder. Há um tempo, a terminologia processo vinha necessariamente acompanhada de uma ideia de algo relacionado à atividade judicial, porém atualmente cresce no campo doutrinário. Não é exclusivamente, hoje em dia não é mais exclusivamente do Poder Judiciário. Em razão de haver nos demais poderes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, a necessidade de aplicação de um método à atuação estatal sobre os administradores. A necessidade da existência de um processo administrativo surge com a crescente controle da atuação estatal, não bastando saber, tão somente, os fins a que se destina a administração pública. Para ter mais controle, então, a necessidade, mais controle do Estado, a necessidade de que não seja somente na esfera estadual, também na esfera executiva, né? Os PADs. O processo administrativo possui dois objetivos: resguardar os administradores. Resguardar os administradores, e 2, concorre para a atuação administrativa mais clara e evidente. No que diz respeito ao objetivo, que é resguardar o administrador, possibilita ao administrado a sua manifestação antes da adoção da medida pela administração. E já no segundo, que é uma atuação administrativa mais clara e evidente, diz respeito a que o processo administrativo concorre para uma decisão mais bem informada, mais responsável, possibilitando verificar a melhor solução para os interesses da causa pública. Sobre a transgressão disciplinar, é toda ação ou omissão praticada por um policial militar que viole os preceitos da ética, dos valores militares ou que contrarie os deveres e obrigações a que está submetido, ou ação contrária aos preceitos estatuídos em lei, regulamentos ou normas internas da Polícia Militar do Espírito Santo. De acordo com o novo SEDMI, o novo código, as transgressões disciplinadas são classificadas em leve, média ou grave. De acordo com o novo SEDMI, as transgressões disciplinares, elas são classificadas em leve, média e grave. Os processos administrativos disciplinares, o PAD, ele é dividido em regular e demissionário, sendo que o PAD regular rege-se pelo rito sumaríssimo, leve e média, ou o rito sumário, que é a grave, transgressão grave. Rito sumaríssimo, transgressão leve, média. Rito sumário, demissionário. Ele é mais grave. Não. Rito sumário não é demissionário, não. É mais grave. Ela é a grave. E o demissionário é o demissionário. O PAD demissionário é o demissionário. Que ele é processado. E o PAD demissionário,
é processado por meio dos conselhos de disciplina e de justificação, sendo que o conselho de disciplina julga os praças e o conselho de justificação julga os oficiais. Então, nós temos o PAD regular, que é dividido em sumário e sumaríssimo, que é o sumário, transgressão grave, sumaríssimo, transgressão leve e média. Lei complementar é o SEDME, Código de Ética. O Código de Ética, o SEDME, ele tem por finalidade definir, especificar e classificar as infrações disciplinares. Institui normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos e recompensas. Estabelecer os processos, os procedimentos administrativos disciplinares, que é os procedimentos, o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina. Então, a finalidade dele é essa: estabelecer os processos, os procedimentos dos PADs, o funcionamento do Conselho. Definir e classificar as infrações. Instituir normas relativas sobre sanção, conceitos, recursos e recompensas. Das disposições disciplinares. Artigo 1º, parágrafo único. Militares estaduais são membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Artigo 2. Disciplina quem são os militares que estão sujeitos ao SEDME, os militares estaduais. Disciplina quem são os militares sujeitos ao SEDME, que é militares da ativa, da RR, reserva remunerada, e os reformados nas condições do artigo 8, do artigo 7 e 8. Os reformados, eles são julgados apenas pelos crimes praticados na ativa, pelo SEDME. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, artigo 7 e 8. Não sei onde está, mas depois eu vou olhar. Eu tinha uma revisão, mas eu perdi minha revisão. Não sei se eu olho logo. Continuando. Ah, tá. Os reformados. Militares estaduais reformados. Aplica-se somente a sanção da perda de posto, patente ou graduação nos fatos praticados enquanto serviço ativo. No parágrafo 7, ele fala sobre da reserva remunerada, que eu vou ler depois. Tá falando aqui, condição do 7 e 8. Não vou entrar, não vou falar nada aqui não, mas me deu uma dúvida aqui. Mas vamos continuar. Então, o SEDME cabe aos militares da ativa, da reserva remunerada e dos reformados, sendo que da RR e dos reformados são nas condições que eles falam, que eles dão. A partir de quando estão sujeitos às normas? A partir de quando estão sujeitos às normas do SEDME? Os militares estão a partir de quando? A partir da data do seu ingresso na corporação, a partir da sua matrícula em instituição de ensino militar estadual ou da sua posse. Então, os alunos de formação estão sujeitos ao SEDME. Militares em condições especiais. O militar estadual em condição de adido, agregado, reconvocado, voluntário ou não,
mantém sujeição à norma. Não sujeitos à norma, os militares estaduais ocupantes de cargo público eletivo, enquanto estiverem exercendo mandado, desde a diplomação realizada pela Justiça Eleitoral. Então, não estão sujeitos ao SEDME os que estão em cargo eletivo. Desde a diplomação. Os procedimentos abertos a fatos anteriores ao mandado eletivo. Os prazos são suspensos até o término do exercício do mandato. Ocupantes do cargo de alto escalão. Sendo militar, ocupante do cargo de secretário, da função de comandante, subcomandante, serão suspensos também os prazos enquanto durar. É suspenso a sujeição ao SEDME enquanto durar o exercício de sua função. Os militares estaduais da reserva remunerada somente estarão sujeitos ao SEDME quando as condutas forem praticadas pelos fatos ocorridos em local sujeito à administração, contra militar em serviço, contra a corporação militar, ou o presidente ou o governador, situação que afeta gravemente o dever, a honra, o pudor militar ou o decoro da classe, fatos praticados durante o serviço ativo, somente nesses casos o RR, reserva remunerada, é julgado pelo SEDME. Os militares estaduais reformados aplica somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação pelos fatos praticados enquanto serviço ativo. Da incompatibilidade do cargo e da incapacidade. Incompatibilidade é aquela pessoa que faz o tráfico de drogas, ele é incompatível com a função. E incapacidade é aquela pessoa que não é capaz de fazer a função policial. Ela não atira, ela tem medo das coisas, ela não é capaz de trabalhar como polícia. Então, de acordo com o artigo 10 do caput do SEDME, a inobservância da ética, dos valores e deveres especificados nesse código acarreta para o militar estadual a responsabilidade funcional disciplinar, independente da responsabilidade penal e civil. A apuração da responsabilidade funcional disciplinar poderá incluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções a ele inerentes. No caso de incapacidade e incompatibilidade, o militar estadual que por sua atuação se tornar presumivelmente incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade para o exercício será submetido ao PAD demissionário, ao processo administrativo disciplinar demissionário, com a finalidade de avaliar a sua permanência na corporação. O artigo 15 dispõe sobre as infrações passíveis de apuração do PAD demissionário, sendo aquelas em que o militar estadual sendo essas, ofender gravemente os princípios da ética, em desacordo com o sentimento de dever e honra pessoal do honor do Estado, do militar estadual ou o decoro de classe, afrontar gravemente os valores estaduais que exigem uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, assim afrontar os princípios da hierarquia e disciplina, que são bases da estrutura da corporação militar, passar a condição de desertor, demonstrar incapacidade laborativa no exercício de suas funções, for considerado inapto na inspeção toxicológica.
estiver no conceito disciplinar C, com pontuação 0, e se submeter a qualquer transgressão de disciplinar média ou grave, se houver condenação superior a 2 anos, transitada em julgado por crime doloso, condenação de improbidade administrativa dolosa, possui tatuagem que afete a ética, a honra, ou que represente ideologia terrorista, extremista, contrária à instituição, ou discriminando a raça, o credo, o sexo, origem das ideias ou atos ofensivos às Forças Armadas, que violam os deveres institucionais, acumular cargo público ilegalmente, acumular cargo público ou privado na forma da lei com carga horária incompatível com a prevista na corporação, exercer atividade remunerada durante o afastamento do serviço incompatível com o estado de convalescência por meio de dispensas médicas, estar filiados a partido político no serviço ativo ou fora do previsto na legislação específica, houver perdido a nacionalidade brasileira, praticar por ação ou omissão atos que ensejam auferir qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do exercício, causar lesão ao erário dolosa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação ou malbaratamento ou de promoção de bens da administração pública, alguma coisa desse tipo. Atentar contra os princípios da administração pública, mais uma coisinha ali. Caso a decisão do Conselho de Justificação, que é quem julga os PADs demissionários, é o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina, conclua pela permanência do oficial, o da praça na organização, na corporação, poderá ser aplicada de forma residual a sanção disciplinar de suspensão prevista no Código, sem possibilidade de conversão em multa. O processo que pode mais, pode menos. Processo que pode mais, pode menos. Então, não pode aplicar multa no caso de PAD demissionário. Se ele optar pela permanência do oficial ou da praça, será aplicada como forma residual a sanção disciplinar de suspensão. O militar estadual perderá, pela sanção de suspensão aplicada na forma da lei, 25 pontos em seu conceito de disciplina. Quando é aplicada a suspensão por causa de PAD demissionário, o militar estadual perderá 25 pontos em seu conceito de disciplina. Tô pensando se vou falar isso tudo, tá? Do Conselho de Ética e Disciplina do Militar. Do Conselho do SEDME, né? Ah, não, peraí. O SEDME é o quê? O SEDME é o Código de Ética e Disciplina. Agora eu vou falar do Conselho de Ética, que é o CONSEDME. Conselho de Ética, o CONSEDME. É o órgão colegiado designado pelo comandante da OME, que é a Organização Militar Estadual, abrangendo até o nível de companhia independente, com vista ao assessoramento do comando nos assuntos de sua competência previstos no Código. Após a conclusão do PAD,
os autos serão encaminhados para o CONSEDME para análise e emissão do parecer deliberativo. Único e fundamentado, visando subsidiar a decisão da autoridade delegante, não possuindo caráter vinculatório. Após o recebimento do processo administrativo disciplinar, o CONSEDME emitirá um parecer no prazo máximo de 30 dias. O CONSEDME emitirá um parecer com um prazo máximo de 30 dias sobre o PAD, né? Após o envio do relatório pela autoridade delegante. Deve ser isso que está falando aqui. E não possui vínculo. A decisão, cada decisão é uma decisão. A autoridade delegante pode dar a solução dela, que não é vinculada à decisão do CONSEDME. Cada uma toma a sua decisão, né? É não vinculada. Composição do CONSEDME. O CONSEDME é composto por militares estaduais, no mínimo da graduação de subtenente, sempre presidido por um oficial, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Então, o CONSEDME tem 3 titulares, composto por 3 titulares e 3 suplentes, sendo que um, pelo menos, tem que ser oficial. Então, o CONSEDME, ele é composto por militares estaduais, no mínimo na graduação de subtenente, e sempre presidido por um oficial, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Os membros do CONSEDME deverão ser mais antigos que a autoridade processante, sendo designado anualmente pelo comandante da organização militar, por meio de publicação em boletim. Da transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar, ela é classificada em leve, média e grave, sendo que a sanção disciplinar para transgressão disciplinar leve é a advertência. Para transgressão disciplinar média é a repreensão. E para grave é a suspensão. Sendo que quando você tem uma transgressão disciplinar média, leve, você perde 5 pontos, a média 15 pontos e a grave 25 pontos. Da competência. A competência para aplicar as disposições contidas nesse código é conferida ao cargo ou à função que ocupa, não ao grau hierárquico, sendo competentes para a aplicação do Código de Ética, do Código de Ética, do CEDME. Quem é capaz de aplicar o código? Lembrando que é conferida ao cargo ou à função que ocupa e não ao grau hierárquico. Então, pode aplicar o governador a todos os militares, o comandante, o subcomandante e o chefe de Estado-Maior a todos os militares sujeitos ao código, o corregedor a todos os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada dos reformados, exceto os ocupantes do inciso 1 e 2, que é o governador e o comandante, e os oficiais
em cargos de comando, direção, chefia de uma organização aos militares sob sua subordinação. Para a apuração e julgamento de infrações disciplinares, será assegurada a competência da autoridade de menor grau hierárquico com ascendência sobre os envolvidos. Então, para a apuração e julgamento da infração disciplinar da transgressão, é assegurada a competência da autoridade de menor grau hierárquico com ascendência sobre ao envolvido. Para a apuração, então, é o menor grau hierárquico só com ascendência a quem está envolvido. Eles designam alguém com menor grau hierárquico, a fim de se evitar a supressão de instância administrativa. Ressalvada nas hipóteses de competência privativa da unidade processual ou de vocação à respectiva corregedoria, para que a pessoa possa recorrer a alguém superior a ela, entendeu? Isso tá muito forte, velho. Você tá doido. Então, para evitar a supressão, né, da instância administrativa, para o militar ter a quem recorrer após a apuração dos fatos do PAD. As sanções disciplinares aplicáveis aos militares são advertência, repreensão, suspensão, reforma disciplinar, perda de posto, patente, graduação e demissão. Advertência, transgressão leve, repreensão média, grave, suspensão. Reforma, perda de posto e demissão. Das sanções disciplinares, a advertência é a forma mais branda. Consiste numa admoestação verbal, né? Admoestação feita ao transgressor, que é uma admoestação verbal. E perde 5 pontos, né? Repreensão é a censura, é uma censura enérgica ao transgressor. E a suspensão é a sanção em que o transgressor será afastado do seu serviço sem o recebimento de remuneração enquanto durar o seu afastamento. A sanção de suspensão não pode exceder 10 dias. Os dias não trabalhados decorrentes do cumprimento de sanção disciplinar não serão computados para efeito algum na contagem do tempo efetivo de serviço. Quando houver requerimento do acusado, os dias de suspensão deverão ser convertidos em multa, correspondente a 50% por dia da remuneração, ficando o militar estadual obrigado a permanecer em serviço. Nesse caso, o tempo de serviço do militar será contado normalmente. Se ele requerer, os dias de suspensos deverão ser convertidos em multa, correspondente ao valor de 50%, correspondente no valor de 50% por dia na remuneração respectiva, ficando obrigado a permanecer em serviço nesse caso. O tempo de serviço, nesse caso, o tempo de serviço será contado normalmente. Somente não se aplica conversão de suspensão em multa aos casos de suspensão decorrente do conselho de disciplina
ou de justificação, que aí são os pais demissionários, né? Não tem conversão. As sanções disciplinares de suspensão aplicadas aos militares estaduais da reserva remuneradas serão obrigatoriamente convertidas em multas na base de 50%, devendo ser recolhida 50% por dia da remuneração respectiva, devendo ser recolhida em até 30 dias após a publicação. Então, as sanções disciplinares de suspensão aplicadas ao RR, reserva remunerada, são convertidas em multa na base de 50% por dia da remuneração respectiva, devendo ser recolhida em até 30 dias após a publicação. Esgotados todos os recursos previstos no SEDM, o militar estadual da ativa terá 30 dias para juntar os autos da comprovação do recolhimento da multa prevista. Em caso de descumprimento, será aplicada a suspensão, não sendo, nesse caso, computados para efeito algum a contagem de tempo de serviço. Contagem do tempo efetivo de serviço. O tempo de serviço, quer dizer só, não é efetivo. Da reforma disciplinar. Consiste na passagem do militar estadual com no mínimo 15 anos com no mínimo 15 anos de tempo efetivo de serviço para a inatividade a ex officio, em vista da constatação da falta de condições para a permanência no serviço ativo. A perda de posto, patente ou graduação aplica-se ao militar da reserva a qual implica a perda da condição militar estadual e das prerrogativas decorrentes do cargo, mantendo-se, entretanto, os proventos. Aos reformados, essa sanção só é aplicada para fatos ocorridos durante o serviço ativo. Da demissão. A demissão consiste no afastamento definitivo a ex officio do militar estadual das fileiras da corporação e, na consequentemente, perda de posto, patente ou graduação. Das sanções disciplinares. O processo administrativo PAD que constatar O PAD que constatar que o serviço... O PAD que constatar falta ao serviço sem motivo justificado, sem prejuízo de outras sanções disciplinares a que seja sujeito, acarretará na perda da remuneração dos dias trabalhados, devendo inclusive constar na solução do processo. Será considerada transgressão a conduta de folga a que teria direito caso tivesse trabalhado sem estar devidamente dispensado. É considerado transgressão ao militar que gozar de férias a que teria direito se tivesse trabalhado, caso tivesse trabalhado. O militar que vai lá, pega férias sem estar devidamente dispensado, ele isso é considerado como transgressão disciplinar. Vou continuar. No caso de falta ao serviço, ainda que justificada, a apresentação do militar dá-se-á obrigatoriamente no dia seguinte, no mesmo local
e horário estabelecidos para o início do serviço para a qual faltou, podendo ser empregado a critério da organização militar estadual a que pertencer. Essa aí já é batida, essa questão, né? Sempre que o militar faltar, ele deve se apresentar no dia seguinte, obrigatoriamente, no mesmo local e horário estabelecidos para o início do serviço ao qual faltou. Das excludentes de infração disciplinar. São excludentes quando a ação praticada for por motivo de força maior, caso fortuito, plenamente comprovado, em legítima defesa, estado de necessidade, no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal, mediante coação física, moral irresistível ou em obediência à ordem superior, desde que a ordem não seja manifestadamente ilegal. Das circunstâncias atenuantes e agravantes, nós temos vários agravantes. Cada agravante conta um ponto nos dias para fazer a conta da suspensão. Sendo que a suspensão não pode passar de 10 dias. Não vou nem falar todas as atenuantes e agravantes, não. Vou falar algumas. Agravante de transgressão. Quando ele está no conceito disciplinar C, tiver praticado 2 ou mais infrações, se tiver concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas, praticada infração durante a execução de serviço ou em razão dele, ter abusado ou acusado a autoridade hierárquica ou funcional, ser praticada a infração com premeditação, estar um militar fardado e de folga, cometer infração na presença do subordinado ou de tropa. Vou falar tudo, já tô falando mesmo. Essa é agravante. Ter sido divulgada a infração por meios de comunicação ou tê-la praticado na presença de público. Reincidência específica da infração. No caso previsto do inciso 3, que é prática com 2 ou mais de 2 ou mais infrações, a fixação da sanção será realizada dentro dos limites da infração de maior gravidade, ficando cada uma das demais como agravante. Das circunstâncias das atenuantes, que conta menos 1. Agravante mais 1 dia de suspensão, atenuante menos 1 dia de suspensão. Se ele não tiver registro de infração disciplinar nenhuma, tá no conceito B de disciplina, nunca ter sido punido, se reabilitado da sanção disciplinar, não haver sido a conduta praticada na presença de público, não ter sido beneficiado pelo TAC, termo de ajuste de conduta, a existência do registro de recompensa nos assentamentos nos últimos 5 anos, ter confessado a conduta espontaneamente até a defesa prévia é atenuante, ter cometido a infração sob influência da multidão ou tumulto, se não o provocou, ter cometido a infração sob coação que podia resistir da ordem superior, haver reparado o dano causado pela prática da infração. Isso é atenuante. Das regras para a fixação da sanção disciplinar. Regras.
Para a fixação da sanção disciplinares de advertência, repreensão e suspensão, serão observadas as seguintes regras. Para a transgressão disciplinar leve, sanção aplicada, advertência. Para a transgressão disciplinar média, sanção aplicada, repreensão. Para a sanção disciplinar grave, sanção aplicada, suspensão, tendo como base 5 dias, variando no mínimo de 1 a no máximo 10 dias, sendo que você vai sempre receber, numa sanção disciplinar grave, você sempre vai receber 5 dias, no mínimo, tendo como base 5 dias, e você vai, de acordo com as agravantes e atenuantes, podendo diminuir ou aumentar esses dias, sendo que é contado 1 dia a cada agravante e menos 1 a cada atenuante. De forma que você vai cumprir pelo menos 1 dia, se você tiver muito atenuante, e no máximo 10 dias com as agravantes. Das regras para a fixação da sanção. A sanção de advertência, quando aplicada ao militar que não possui registro de sanção disciplinar em seu assentamento, não incidirá em perda de pontos. Conduta a sanção deverá ser registrada, aplicando os demais efeitos, que é a admoestação verbal da advertência leve. Se ele não tiver nenhuma sanção até então, ele não vai perder pontos. Ao militar estadual que confessar o cometimento da transgressão grave até a fase da defesa prévia, será aplicada a sanção mínima de suspensão, independendo do número de atenuantes ou agravantes. O militar que nunca tenha cometido a transgressão disciplinar terá a pedido a sanção de suspensão desclassificada para repreensão. O cálculo para o inciso 3 desse artigo, que é no caso de transgressão grave, conta-se menos 1 ponto para atenuante e mais 1 ponto para agravante de suspensão. O cumprimento da sanção, não está escrito assim, eu estou lendo o que eu sei. O cumprimento da sanção disciplinar pelo militar estadual afastado deverá ocorrer após a apresentação na organização militar. Nos casos de afastamento em caráter obrigatório, o militar vai cumprir a sanção disciplinar após a sua apresentação. Ressaltando, o militar estadual que nunca cometeu transgressão disciplinar, se ele estiver submetido a uma transgressão grave, ele terá pedido a sanção disciplinar de suspensão desclassificada para repreensão. O conceito disciplinar. O que é o conceito disciplinar? O conceito disciplinar representa o perfil do profissional estadual, que pode ser traduzido em pontuação e que reflete o grau de obediência ao conjunto de regras e normas estabelecidas pelo Código e pelo cumprimento das responsabilidades específicas do cargo. O conceito disciplinar será mensurado pelo acréscimo e o decréscimo de pontos do Código a partir da data de ingresso. Na corporação, ou havendo sanção disciplinar imposta a partir da data da publicação da última sanção. Então, o ponto é contado dessa forma. A partir da data do ingresso ou a partir da última sanção. Eu cortei as pontas do meu cabelo, ele subiu, ficou desse tamanho. Vamos lá. Não haverá contagem de pontos retroativos após a reabilitação de transgressão disciplinar. O militar tem direito do esquecimento. Não haverá contagem de pontos retroativos após a reabilitação da transgressão.
Será acrescido ao valor que representa o conceito disciplinar estadual 10 pontos a cada período de 12 meses decorridos em que não houver sofrido sanção disciplinar ou condenação criminal com trânsito em julgado, até o limite de 100 pontos. Então, a cada 12 meses é acrescido 10 pontos se o militar não tiver sofrido nenhuma sanção ou condenação criminal. Em caso de condenação por crime transitado em julgado, o militar não fará jus ao acréscimo de pontuação enquanto perdurar o cumprimento de pena ou a contagem do tempo previsto no caput, que será interrompida sem direito à contagem de pontos retroativa após a pena. Assim, não tem contagem retroativa após pena. Se ele ficar um ano cumprindo pena, ele não vai ter contagem retroativa daquele ano. Ele não pode ter direito à contagem desses pontos. Nesse caso, a data do término da pena será a nova data para mensurar o conceito disciplinar. Essa regra só se aplica no caso o militar não tenha respondido pelo mesmo fato de processo administrativo disciplinar. De acordo com o conceito disciplinar estadual, será reduzido sempre que houver sanção disciplinar na seguinte forma: transgressão leve, advertência média, advertência leve, advertência 5 pontos, repreensão 15 pontos, suspensão 25 pontos. Já falei sobre isso. Transgressão leve, média e grave. A pontuação mínima do conceito disciplinar será de 0. Mínima é 0, não passa disso. E a pontuação máxima é 100 pontos. O conceito disciplinar ele é representado pela condição de disciplina. Pelo conceito disciplinar. Sendo que ele é representado pelo conceito A, B e C. Conceito A, de 90 a 100 pontos. Conceito B, de 50 a 89 pontos. E conceito C, de 0 a 49 pontos. Ao ingressar na respectiva corporação militar, o militar estadual será classificado no conceito B, com 50 pontos. A partir do momento que o militar ingressa na PM, na unidade militar, ele recebe 50 pontos. Ele já entra no conceito disciplinar B, que vai de 50 a 89 pontos, A, 90 a 100, e B e C, de 0 a 49. A modificação do conceito disciplinar será formalizada com a publicação em boletim. Da reabilitação. A reabilitação é um direito concedido sob determinadas condições ao militar estadual de serem apagados os registros de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas em seus assentamentos funcionais, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre o seu processo e sanção disciplinar. A reabilitação ocorrerá a ex officio automático, que é automático, né? Ex officio. Decorridos os prazos seguintes, tendo como base a data da publicação da sanção imposta. Quatro anos quando a sanção for grave. Quando a sanção for pela prática de sanção grave. 2 anos média e 1 ano leve. A reabilitação é dada em caso de transgressão leve, 1 ano, média 2 anos e 4 anos sanção média, transgressão grave. A nota de reabilitação será publicada em boletim. Da extinção de punibilidade. Extingue-se a punibilidade pela morte, pela prescrição e pela reforma. Extingue-se a punibilidade, a reforma extingue a punibilidade
das infrações cometidas no período da reserva remunerada. O militar estadual da ativa, que porventura venha a ser reformado, responde pelas infrações cometidas durante o período do serviço ativo. Extinga-se a punibilidade da ação disciplinar. A ação disciplinar prescreverá em 1 ano para a transgressão leve, em 2 anos para a transgressão média e em 3 anos para a transgressão grave, e 6 anos para as infrações disciplinares do artigo 15, que são as demissionárias. Os prazos de prescrição previstos em lei penal na pena máxima corresponde ao crime relativo aos crimes hediondos. Os prazos de prescrição previstos na lei penal na pena máxima abstrata corresponde ao crime relativo aos crimes hediondos equiparados. Aplicam-se as infrações disciplinares residuais. Não entendi isso aqui. Pula. O prazo de prescrição da ação disciplinar começa a contar da data do fato. O curso da prescrição disciplinar interrompe-se apenas uma vez pela instauração de sindicância correcional ou inquérito policial ou do PAD, do processo administrativo disciplinar. O prazo da prescrição disciplinar será reiniciado a contar da data da publicação da portaria dos procedimentos ou dos processos acima descrito. Só uma vez pode-se interromper a prescrição e iniciá-la novamente. Uma vez. Durante a prescrição da ação disciplinar, o curso da prescrição da ação disciplinar é suspenso em caso de: durante a deserção do acusado, enquanto não for resolvida em outro processo a questão que dependa do reconhecimento da existência do crime, enquanto não cumprido o termo de ajuste de conduta, em virtude de insanidade mental do acusado, devendo ser constatado pela Junta Militar de Saúde, em virtude de doença grave ou internação constatada pela Junta Militar também de Saúde, no caso de parturiente até 6 meses, durante a suspensão do prazo processual decorrente das diligências requeridas pela defesa do acusado. Isso aí extingue a punibilidade. Sim, a prescrição é suspensa durante o prazo processual decorrente de diligências requeridas pela defesa do acusado. Vem cá, vem cá. Vem cá, aparecendo no vídeo. Ai! Que vira-latinha. Que vira-latinha, meu Deus. Também curso da prescrição à ação disciplinar é suspenso. Também durante o exercício dos cargos de alto escalão, né, que são aqueles de secretário, comandante-geral e subcomandante. Durante o exercício de mandado eletivo, também nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, exceto se houver pedido de defesa para prosseguimento do processo. Olha pra essa cachorra, gente. Eu não aguento essa cachorrinha, não. Fala assim, eu sou vira-latinha da Marília. Essa aqui é a Chloe. Ela não é minha, não. É do meu irmão. Essa filhotinha de cruz credo aqui. Eu não quero cachorro por agora, não. Eu não cuido nem de mim, não é mesmo? Então, nesses casos, é suspenso o curso das prescrições da ação disciplinar é suspenso nesses casos. Dos prazos. Os prazos processuais desse código serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Todo prazo terá seu início e seu término em dia útil. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a notificação. Os prazos constantes nesse código são contínuos, salvo aqueles expressamente previstos como dia úteis. Se no último dia do prazo o expediente da corporação se encerrar antes do horário ou houver disponibilidade para a comunicação eletrônica, o prazo será protraído para o dia seguinte, para o dia útil seguinte. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos no Código. Os prazos, quando não expressamente definidos nesse Código, serão de 5 dias úteis. Das recompensas. As recompensas são os reconhecimentos pelos bons serviços prestados ou pelos méritos As recompensas são ações pelos reconhecimentos dos bons serviços prestados ou pelos méritos praticados ou por atos meritórios praticados pelos militares estaduais, além de outras previstas em leis e regulamentos. São as recompensas pelos militares estaduais. Tá bom, vai lá, vamos para recompensa. Tô sem saco, já cansei. Também já faz 1 hora já que eu tô aqui falando. Até mais que isso. As recompensas são elogio, referência elogiosa, dispensa de serviço, dispensa de assiduidade, dispensa de mérito disciplinar. Sendo que as dispensas, elas são somadas até o limite de 20 dias no decorrer de 1 ano civil. Somente no máximo de 20 dias. As dispensas. As recompensas serão concedidas, anuladas ou modificadas pelas autoridades que são o comandante, o subcomandante, o corregedor. Então, as recompensas somente serão concedidas, anuladas ou modificadas pelas autoridades elencadas no artigo 23 do SEDM, respeitada a ascendência funcional. Todas as recompensas serão publicadas em boletins e registradas nos assentamentos funcionais do militar estadual. As dispensas 4 e 5, que são por assiduidade e mérito disciplinar, devem ser gozadas no período do ano subsequente. Que mérito disciplinar. Vamos lá. Que nos termos da dispensa por assiduidade é a recompensa que visa estimular e valorizar a assiduidade do militar estadual, na forma de reduzir o absenteísmo e as faltas com relação ao serviço. Cansei já, hein? A dispensa por assiduidade corresponde ao afastamento remunerado do serviço pelo período de 6 dias, interruptos ou não, em cada ano civil, a requerimento do militar estadual interessado, não trazendo prejuízo à sua remuneração ou às férias. O período de análise para a concessão da dispensa por assiduidade será no ano civil anterior ao pedido. O gozo da dispensa por assiduidade deverá ocorrer obrigatoriamente no ano civil subsequente trabalhado com assiduidade, não acumulativa, obedecendo às normas de conveniência e oportunidade que serão reguladas pelas corporações. Os militares terão direito à dispensa de assiduidade desde que não estejam enquadrados em um dos motivos de impedimento abaixo. Dispensa médica que excedam o total de 6 dias, exceto quando decorrente de acidente de serviço comprovado.
Se tiver cumprido qualquer tempo de sentença ou medida cautelar privativa de liberdade, tiver sido afastado do exercício das suas funções por questões disciplinares, faltas injustificadas, faltas justificadas que não tenham relação direta com o serviço. Então, não tem direito por esses motivos. Mérito disciplinar. É a recompensa concedida ao militar que permanecer no conceito disciplinar A por um período de 1 ano. Por um período de 1 ano. Será de 2 dias, consecutivos ou não, concedidos ao requerimento do militar estadual interessado, não trazendo prejuízo à sua remuneração ou férias. O período para a dispensa do mérito disciplinar será do ano anterior ao pedido, observando o artigo. Está escrito. Não. Isso aqui não precisa saber, não. O gozo da dispensa deverá ocorrer obrigatoriamente no ano subsequente, não sendo acumulativo, obedecendo às normas de conveniência e oportunidades que serão organizadas pela corporação. Tá. Das transgressões leves, médias e graves. São 17 ou 18 incisos. As transgressões leves. São 18 incisos de transgressão leve, transgressão média. Não vou ler todos os tipos de transgressões aqui. As transgressões, elas estão contidas no artigo 64, artigo 64, que classifica as transgressões leves. São 18 transgressões leves. O artigo 65, com a descrição de 55 transgressões médias. E o artigo 66 descrevendo. E o artigo 66 descreve aqui 33 transgressões graves. Vou ler algumas transgressões, só para não falar que eu não li. Transgressão leve. Primeiro aqui, envolver-se durante serviço com assuntos ou atividades alheias à função que acarretem prejuízo à execução das tarefas ou responsabilidades. Portar-se de modo inconveniente durante eventos cívico-militares, instruções, formaturas, solenidades ou representações. Mostrar-se desatento e desinteressado no serviço. Deixar de comunicar à autoridade competente irregularidade que presenciar ou tiver ciência. Chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir. Isso tudo é transgressão leve. Agora, média. Publicar ou contribuir para que sejam publicados por qualquer meio conteúdo relacionado ao serviço sem a permissão da autoridade competente. Procurar desacreditar para o subordinado do serviço, desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil, estar uniformizado sem autorização, ainda que de folga, em lugares incompatíveis com o decoro. Estar uniformizado sem autorização, ainda que de folga, em lugares incompatíveis com o decoro. Assumir compromisso ou representar a corporação, investindo-se de atribuições, missões, cargo, posto ou graduação, em cargos ou funções para as quais não tenha competência ou não tenha sido designado ou autorizado.
Dormir durante o serviço na execução de escalas, missões ou outras atividades relativas ao desempenho profissional quando não autorizado. Isso tudo é média, tá? Concluir sem a devida justificativa procedimento ou processo administrativo fora do prazo previsto em lei. Deixar de se apresentar no prazo determinado à OME, a Organização Militar Estadual, a qual tenha sido transferido ou classificado. Portar arma de fogo de modo ostensivo, estando em trajes civis e de folga. Apresentar-se com sinais de embriaguez, estando militar fardado. Desrespeitar regras gerais de segurança no manuseamento da arma. Agora, isso aqui é tudo média. Praticar atividade não remunerada incompatível com o estado de convalescência por meio de dispensa médica ou atestado da Junta Militar de Saúde. Agora as graves. Vou ler algumas graves aqui. Ofender ou provocar, desafiar superior, hierárquico, culpar subordinado. Faltar com a verdade, exceto na condição do investigado. E é isso. Causar lesão ao erário culposa, quem seja perda patrimonial, desvio de propriedade, albaterramento ou dilapidação dos bens ou haveres da administração pública. Tá bom já. Agora, da fase processual. A fase mais legal da nossa matéria de hoje. Vou tentar falar bem rápido dessa fase pré-processual. Não vai dar. É muita coisa para ler. Vamos lá. A fase pré-processual consiste na denúncia e na comunicação da infração disciplinar, na representação, na apuração da infração, na manifestação preliminar, na investigação preliminar sumária, na sindicância correcional ou na transição na transição administrativa disciplinar. Da denúncia e da comunicação. As denúncias das infrações serão objetos da apuração por meio do procedimento administrativo, desde que contenham identificação, assinatura e endereço do denunciante. Sejam formuladas por escrito, presencialmente ou por meio eletrônico, confirmada a autenticidade. As denúncias anônimas e os documentos de inteligência militar por si só não caracterizam uma prova documental, mas poderão ser objeto de investigação preliminar sumária. Da denúncia e da comunicação da infração. Todo militar que presenciar ou tiver conhecimento de fato que constitua crime ou infração deverá levar ao conhecimento por meios formais ao seu comandante ou chefe imediato, no prazo máximo de 3 dias úteis. A comunicação da infração deverá ser clara, concisa e precisa, devendo conter dados capazes de identificar as pessoas e as coisas envolvidas, bem como as testemunhas, o local, a data e a hora da ocorrência, e caracterizar as circunstâncias que a envolverem a comunicação, disciplinar, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. O militar que se julgue vítima de ofensa, de injustiça ou de prejuízo em seus direitos poderá representar contra ao ato de superior que atinja direta ou indiretamente, O documento deverá limitar-se aos fatos atribuídos ao superior hierárquico, vedando opiniões pessoais, vedando os comentários ou opinião pessoal. A representação deverá ser encaminhada diretamente à autoridade superior àquela contra quem for formulada, inicialmente a autoridade competente ou a pedido do próprio representante poderá ser movimentado da OME, que é a Organização Militar Estadual, quando a representação recair sobre o seu comandante ou chefe imediato, observando os princípios da oportunidade e da conveniência do serviço. Não será admitida a representação
em subordinação ou em substituição dos recursos disciplinares. A representação sempre é feita do subordinado ao superior. A autoridade a quem a denúncia ou a comunicação disciplinar ou a representação é dirigida deve tomar as seguintes medidas: solicitar informação formalmente a seu subordinado, instaurar ou determinar a instauração do procedimento apuratório, caso não haja indício suficiente da autoria ou materialidade, instaurar ou determinar a instauração competente quando a autoridade a quem é dirigida essa comunicação aí, ela deve tomar as seguintes medidas, né? Solicitar, instaurar, apurar, né? Instaurar e determinar a alteração do processo, instauração do processo. Caso existam indícios da autoria, da autoria e da materialidade. Quando a autoridade a quem a documentação foi dirigida não possuir competência para adotar a providência prevista neste artigo, deverá encaminhá-la a outra que seja competente. Ao receber a denúncia, a autoridade competência, a denúncia, a comunicação ou a representação, a autoridade poderá solicitar informações formalmente ao seu subordinado para prestá-las no prazo de 5 dias. A causa da justificação, quando manifesta, a causa de justificação, quando manifesta, poderá ser reconhecida de ofício, independente da instauração do processo ou procedimento. Situação em que a autoridade competente deverá indicar os fundamentos de fato e de direito que embasam o arquivamento da denúncia e da comunicação disciplinar, ou da representação. A investigação preliminar sumária, a IPS, é um procedimento inquisitivo e sigiloso para apuração instaurado pelas autoridades elencadas no artigo 23, que são aquelas: comandante, governador, subcomandante, chefe de Estado-Maior, corregedor, comandante da organização da OME, né? Ela pode instaurar o IPS, que é a investigação preliminar sumária, visando apurar as notícias de crime e infração disciplinar envolvendo os militares estaduais de caráter anônimo ou quando não elencados elementos suficientes para a instauração do inquérito, sindicância correcional ou processo administrativo disciplinar devendo ser regulamentada por cada corporação. Os procedimentos administrativos sumários de natureza inquisitorial e sigilosa. Os procedimentos ainda estou aqui, perdido em mil versões. Já morri, já cansei. Os procedimentos administrativos sumários de natureza inquisitorial e sigilosa são decorridas no prazo de 40 dias, prorrogável por mais 20. O prazo para novas diligências é de até 20 dias. Não pode ter o decurso do prazo de conclusão interrompido. E pode resultar em a sindicância correcional. A sindicância correcional é um procedimento administrativo sumário de natureza inquisitorial e sigilosa.
Eu tô falando aqui da sindicância correcional, que é tem o IPS, que é a investigação preliminar sumária, e tem a sindicância correcional. São a fase processual, né? Pré-processual. E a transição administrativa militar, que é o TAC. O IPS e o PAS. Procedimento administrativo sumário, que vem da sindicância correcional. A sindicância correcional tem o prazo de 40 dias, prorrogável por mais 20, sendo que para novas diligências tem o prazo para novas diligências de até 20 dias. Não pode ter seu decurso do prazo de conclusão interrompido. Pode resultar em arquivamento, adoção de medidas administrativas, instauração de PAD, instauração de inquérito policial militar, encaminhamento à autoridade competente se a conclusão apontar para indício de crime. A sindicância correcional será instaurada por portaria delegatória de autoridade competente, tendo como sindicante o militar estadual mais antigo que o sindicado, na graduação mínima de sargento. A sindicância correcional será instaurada pela portaria delegatória de autoridade competente, tendo como sindicante o militar estadual mais antigo que o sindicado, na graduação mínima de sargento. A transição administrativa do militar. O TAC é um acordo firmado entre o autor da transgressão da disciplina e a autoridade, através da qual o autor se submete ao cumprimento de determinada medida para evitar a aplicação de sanções disciplinares decorrentes do processo administrativo disciplinar do PAD. A transação administrativa disciplinar, que é o TAC, que é um termo de ajuste de conduta, a transição administrativa disciplinar é cabível apenas no caso de transgressão média e leve e média, formalizada pelo meio da assinatura do termo de ajuste de conduta. Então, a transição administrativa ela é formalizada pela assinatura do termo de ajuste de conduta. O TAC deverá ser firmado antes da instauração da ação disciplinar. Caso já tenha sido instaurada, até o momento da defesa prévia, ou caso já tenha sido instaurada até o momento de defesa prévia em processo administrativo disciplinar regular, mediante requerimento do acusado. O TAC dispensa a ação disciplinar e exclui eventual aplicação de sanção e de seus efeitos, caso não sejam cumpridas as obrigações pactuadas. A transição administrativa disciplinar só se confirma após o cumprimento do TAC, do cumprimento do que é previsto no TAC, no termo de ajuste de conduta. Por meio do TAC, deverá ser aplicado as seguintes medidas: reparação do dano ao patrimônio público, obrigatoriamente quando houver; prestação de escala de serviço extraordinária, operacional ou administrativa ou operacional, de 6 horas a critério da administração, fora do seu horário de trabalho, sendo 2 escalas para transgressão de natureza média e 1 escala para transgressão de natureza leve. Importante: as escalas previstas no inciso 2, que é as escalas de serviço, não poderão concomitar com as escalas já remuneradas, por meio de gratificação de serviço extra. Indenização suplementar da escala operacional ou qualquer escala remunerada extraordinariamente. A escala não é remunerada, tá falando aqui. Não falou que não é remunerada, não. Falou que não vai contar como... Não pode concomitar com a escala remunerada por meio de gratificação de serviço extra para indenização de escala suplementar. Não conta como, acho que como escala suplementar.
Não conta como escala normal e serviço extraordinário para remuneração. Vamos lá. Da transição administrativa militar, o TAC. O TAC conterá no mínimo as seguintes informações: qualificação do militar infrator, fundamentos do fato. Não vou ler tudo, não. Descrição das obrigações, do prazo para o cumprimento das obrigações, a forma de fiscalização e a comprovação do cumprimento. O TAC, para a adoção do TAC serão considerados os seguintes critérios. O militar estadual tem que estar no mínimo com o Conselho Disciplinar B. Não pode ter sido beneficiado pelo ajustamento de conduta nos últimos 12 meses anteriores à prática de novo fato. Não pode ter praticado transgressão disciplinar grave nos últimos 24 meses. É vedada a realização de TAC quando houver indícios efetivos de prejuízo ocasionados por conduta dolosa ao erário ou ao serviço público, violência ou má-fé do infrator. Para fins de registro nos assentamentos funcionais, a transação administrativa será apagada ao completar 12 meses, o TAC. Da fase processual. Essa que é a parte mais chata. Achei que era essa aqui. Acho que eu vou deixar para ler isso aqui depois. Fase processual de LPM2 eu vou deixar para depois.